Olá, amigas e amigos do Mosaico, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao programa há mais tempo no ar na televisão brasileira. Confira hoje uma entrevista com Márcio Piliuk, 42ª Olimpíada de Escolas e Esportes, dicas culturais e muito mais. No oferecimento Einstein, Hospital Israelita, vamos direto aos comentários da semana com ele, Rony Gottschalk. Ronão, é com você. Há algumas semanas eu falei sobre o Fogo Amigo, os artigos que o jornal israelense de extrema esquerda Haaretz publica e que são depois repercutidos como verdades por toda a imprensa aparelhada pelo mundo. Quando eu pensava que já tinha visto de tudo, não é que um artigo assinado pelo Instituto Brasil-Israel dá mais uma ajudinha nas narrativas negativas? O articulista quer mostrar como ele é uma pessoa boa e sensível e gastou uma página de jornal no Estadão para execrar o presidente Trump, o ex-presidente Bolsonaro e o primeiro-ministro Netanyahu. Todos extremistas, totalitários, verdadeiros demônios. Longe de mim ser apaixonado por qualquer um deles. Na verdade, eu estou apaixonado por todos os poucos que, nesse momento, têm a coragem e a clareza moral de enxergar o certo e o errado nessa milésima ofensiva para destruir o Estado judeu. Eu vou listar alguns aqui. Primeiro, o próprio presidente Trump, que usou o coração em vez de fazer cálculos estratégicos e mandou bombardear as instalações de fabricação de bombas atômicas do Irã. O ex-presidente Bolsonaro tem simpatia por Israel por ser evangélico. Para mim, é o suficiente. Netanyahu é o primeiro-ministro de uma coalizão que representa a maioria do eleitorado israelense. Até prova em contrário, ele é o responsável por manter os 10 milhões de israelenses, dos quais 2 milhões são árabes muçulmanos, em segurança. Então ele também entra na minha lista. Depois eu vou mencionar o presidente do Paraguai, que além de entender direitinho o que a presença de terroristas na Tríplice Fronteira representa para o seu país, tomou a iniciativa de mudar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Agora eu vou incluir Oliver Strudorf, o comandante-geral da Polícia de Berlim, que tem enfrentado com energia as tentativas de aterrorizar judeus na principal cidade da Alemanha. Menções honrosas vão para Elon Musk, que depois de escrever bobagem sobre o conflito, teve a coragem de pegar o seu avião, entender o que está acontecendo e passou a usar um button que ele prometeu deixar de usar só quando todos os reféns voltarem para casa. Tom Brady, que também não é judeu e que usa a sua popularidade como o maior quarterback da história do futebol americano para defender Israel, e Madonna, que fez inúmeros shows em Israel a despeito da pressão dos seus coleguinhas de trabalho para não ir. Qualquer hora eu falo da minha lista negra, que começa com o único presidente brasileiro declaradamente antissemita. E não se esqueçam, 2026 vem aí. Chegou o momento do quiz da semana, roda a vinheta! O que significa a palavra techuvá? Opção A, celebração. Opção B, obrigação. Opção C, liturgia. Opção D, retorno. As 5 primeiras respostas corretas no nosso Instagram levam o super livro Senhor Mosaico. A gente vai para um rápido intervalo, vocês não saiam daí. Com a Tribuna Judaica, você se mantém sempre informado sobre todos os acontecimentos da nossa comunidade no Brasil e no mundo. Assine a Tribuna Judaica e não perca nada do que acontece. Ligue 0800 55 10 18. O judaísmo tem regras e costumes para se despedir de um ente querido. E para cumpri-los, contamos com profissionais e voluntários.
Nós nos orgulhamos muito deles, dos profissionais que compreendem que seu dia a dia é diferente e especial, e dos voluntários, cujo único pagamento é a certeza de estar colaborando com nossas famílias. Hevra Kadisha, mantendo acesa a chama da comunidade. Aconteceu na Hebraica a 42ª edição da Olimpíada de Escolas. E é claro que o Mosaico esteve presente. Pode rodar. Todo mundo sabe que o Brasil é o país do esporte, mas você sabia que o Clube A Hebraica é o coração que abraça tudo isso? Está acontecendo agora a 42ª Olimpíada de Escolas e Esportes aqui no Clube A Hebraica e você confere aqui comigo. A 42ª edição da Olimpíada de Escolas e Esportes do Clube A Hebraica reúne alunos de diferentes faixas etárias para competições esportivas e atividades atléticas, promovendo saúde, espírito esportivo, inclusão e desenvolvimento de habilidades físicas e mentais. Logo na abertura nós comentamos aos pais, para que acolhesse bem as crianças, porque eles verdadeiramente são os grandes vencedores. Porque só o fato de vir competir, vencido ou vencedores, essa é uma grande demonstração, de quanto o judô está pouco a pouco fazendo parte da vida desses jovens. Para a gente, mães, a gente fica super feliz, super orgulhosa. O esporte é disciplina, o esporte é saúde, então o incentivo da Hebraica em relação a isso para a gente é maravilhoso. E vê-las hoje aqui é só orgulho, só felicidade. É um momento que a gente consegue ver o clube muito vivo, recebendo pessoas de outros lugares também para jogar e mostrando a importância desses jogos na vida das crianças. Eu acho que a gente jogou muito bem, tem que melhorar algumas partes na marcação e também acertar mais chute no gol, Competições de ginástica artística, judô, polo aquático, futsal, xadrez, natação, tênis de mesa, karatê e outras atividades esportivas com categorias infantis, juvenil e adulta estão presentes na edição. Acho fundamental a prática de esporte, primeiro do ponto de vista de saúde, que é o que todo mundo já sabe, mas também do ponto de vista de todo mundo conviver em grupo, saber regras, saber ganhar, saber perder, saber competir de uma forma saudável. E acho que é na infância que a gente cria os hábitos de vida para o futuro, Então, acho fundamental com muitos ganhos. Hoje nós estamos aqui na Olimpíada da Hebraica. Nós somos o time de polo aquático do Harmonia, Sociedade de Harmonia de Tênis. Com essa garotada bacana aqui, essas meninas bonitas. Estamos nos divertindo um monte. Nós temos um jogo agora contra o Paineiras. A gente tem 4 equipes da Hebraica que estão participando junto com outros colégios e clubes que também têm essa iniciação de esportes, Então todas elas estão iniciando o esporte, Clube Pinheiro, Stance Dual, a Competition, Dinâmica, são clubes que também têm essa iniciação esportiva. Eu gosto mais de fazer o salto. Eu prefiro o solo. Eu vou competir ginástica e o aparelho que eu mais gosto é o solo e o salto. Nós entrevistamos o escritor e cineasta Márcio Piliuk, que mais sabe sobre o Holocausto. Confira o bate-papo agora. Pode rodar. Amigos do Mosaico, é com grande prazer que nós recebemos para uma conversa Márcio Piliuk. Eu vou começar perguntando sobre esses 2 pequenos depoimentos que você colheu aqui em São Paulo sobre sobreviventes do Holocausto e que foram colocados no ar, por assim dizer, como uma espécie de uma resposta às barbaridades que aconteceram em 7 de outubro. Essas pessoas já deram depoimentos no passado, já contaram sua história. Você percebeu um peso maior? Você percebeu uma mudança na maneira dessas pessoas interagirem com você?
Bom, Rony, obrigado pelo convite de participar no Mosaico mais uma vez e poder contar as histórias. Esses dois filmes fazem parte de uma série maior e com esse crescimento do antissemitismo no Brasil, que é uma surpresa para mim, isso que está acontecendo. Muitas vezes eu já dei entrevistas antes do Lula assumir o poder, antes do Lula incentivar essa onda antissemita. Eles achavam que poderia haver antissemitismo no Brasil. Muitos jornalistas me perguntaram isso. Curiosamente, principalmente no governo Bolsonaro, e para a imprensa, no governo nazista, fascista. Então, volta e meia, quando tinha algum ataque numa escola, algum garoto maluco matava jovens na escola, me ligavam: ah, isso é nazismo, né? Eu falei: não, isso não é nazismo, isso é um maluco que entrou numa escola e matou as pessoas. Agora que o governo tem uma atitude nazista, antissemita, a imprensa não me liga para perguntar se isso é nazismo, se isso é fascismo, se isso é antissemitismo. Para a imprensa são dois pesos, duas medidas. A imprensa, hoje em dia, é controlada pela esquerda, e a esquerda tem que defender o governo Lula com unhas e dentes. Essa campanha foi uma maneira que eu descobri de chamar atenção para o que está acontecendo no Brasil. O governo do presidente Lula tirou o Brasil dessa organização que estuda o Holocausto e que procura evitar que coisas como o Holocausto aconteçam novamente. Ele deu a desculpa de que Bolsonaro fez isso sem pensar muito bem. Em vez de ele pensar bem, ele simplesmente tirou o Brasil dessa organização. Eu achei que os porta-vozes perfeitos para falarem sobre isso seriam sobreviventes do Holocausto. Depois a campanha cresceu, o prefeito Ricardo Nunes fez um depoimento, a Madeleine Lasco fez um depoimento, o Roger do Traje a Rigor também, mais sobreviventes falaram. Os sobreviventes estão chocados, como todos nós, com o crescimento do antissemitismo no Brasil. Eles vieram para cá fugindo do nazismo, outros vieram depois da guerra, escapando de guetos, de campos de extermínio, campos de concentração. Foram recebidos no Brasil de braços abertos, nunca sentiram nenhum problema de antissemitismo no Brasil. O que acontecia era uma coisa esporádica de uma pessoa, de um professor, de um escritor, coisas muito esporádicas, que não tinham nenhuma importância. Sobreviventes, a gente sabe muito bem, você é filho de sobreviventes, trabalharam normalmente, mantiveram a cultura judaica, tiveram filhos, netos, criaram empresas, hospitais. Então está todo mundo surpreso que surgiu uma onda de antissemitismo no Brasil. Se me perguntassem isso, como me perguntaram há um ano atrás se era possível, eu dizia: não, não é possível. O Brasil é um país que recebe todo mundo. Eu tenho uma resposta assim meio padrão que eu falava assim, que qualquer estrangeiro que chegasse no Brasil, descesse do navio e pisasse em solo brasileiro, era brasileiro. Ele podia ter traços orientais, podia ter traços africanos, podia ser espanhol, italiano, alemão. Pisou no Brasil, virava brasileiro. Esse é o grande mérito, acho que isso é uma maravilha que o Brasil tem. Infelizmente, o atual governo está criando uma onda racista, preconceituosa, que tem que ser combatida, tem que matar o mal pela raiz, não pode deixar isso crescer. Eu vou me adiantar um pouquinho. Você continua fazendo novos projetos relacionados ou ao Holocausto, enfim, de alguma forma ao combate do antissemitismo. E um passarinho me contou que você já tem aí um roteiro de um novo longa. Me conta um pouquinho a respeito. Esse é um projeto que começou há 7 anos, quando eu conheci duas brasileiras, uma judia, outra não judia, que estavam na Pizzaria Sbarro em 2001.
Em Tel Aviv? Um homem bom. Jerusalém. Jerusalém. Uma pizzaria Sbarro em Jerusalém, quando um homem-bomba entrou e matou mais de 30 pessoas. Era começo das férias, estava cheio de crianças e famílias na pizzaria, foi uma carnificina horrível. Na época eu não consegui recursos financeiros para produzir o filme, ficou em stand-by. Depois de um tempo, eu estava conversando com o André Leicht do Stand With Us, ele falou que me ajudaria na captação. A gente recolocou o filme em leis de incentivo fiscal, que é a única maneira de produzir filme no Brasil. E a gente ia contar a história das duas quando aconteceu o 7 de outubro. Aí eu tive que mexer no roteiro, porque apesar do atentado da pizzaria Sbarro ter sido uma loucura, uma carnificina, o 7 de outubro mudou o mundo. Então agora eu estou acrescentando histórias do atentado de 7 de outubro e nós decidimos contar a história dos atentados islâmicos desde muito tempo. A gente entrevistou um brasileiro que estava no sequestro do voo de Entebbe, no voo que estava indo de Tel Aviv para Paris e foi parar em Entebbe. São 2 brasileiros no voo que estão vivos e tinha uma senhora brasileira que já faleceu. Fui para a Argentina entrevistar vítimas civis do atentado da AMIA. Nós vamos para Israel no fim do ano, vamos para a Itália também. Lá teve muitos atentados terroristas islâmicos nos anos 70 e 80. E se a gente conseguir captar mais recursos, nós vamos documentar atentados em vários outros países. Teve atentado, as Torres Gêmeas mesmo foi um atentado islâmico. Teve atentado no metrô de Londres, no metrô da Espanha. Sinagoga. Então, assim, eles atacam indiscriminadamente, matam indiscriminadamente, mas existe uma tendência no mundo a demonizar os judeus, né? Esses radicais islâmicos são vistos como heróis, enquanto os judeus que são vítimas, e todos os que são vítimas, são vistos como efeitos colaterais, faz parte da luta da libertação do povo palestino, ou sei lá que diabos eles inventam. Márcio, eu agradeço muito esse teu esclarecimento, essa oportunidade de conversar um pouco com você. Quando o filme estiver pronto, eu quero que você volte aqui, nós vamos fazer uma prévia, fazer uma mini avant-première aqui, para dar um pouquinho mais de destaque a ele. Felizmente, o Brasil não é Lula, os brasileiros não são Lula. O brasileiro não é um povo racista, preconceituoso, antissemita. Isso vai passar. E também, como você falou, de financiamentos como o Catar. Todos esses jovens que saem nas ruas com bandeiras palestinas, com os kefirs, com aqueles lenços, eles não entraram numa loja e gastaram o próprio dinheiro para comprar. Isso é distribuído, com certeza, por movimentos que querem incentivar esses atos antissemitas. Nada de graça. A gente sabe que não existe jantar grátis. Olha, eu vou me parafrasear e repetir o que eu falo no final de todos os meus comentários há quase 2 anos, que é o seguinte: vamos ter um pouquinho de paciência, 2026 vem aí. Mais um rápido intervalo aqui no Mosaico e já voltamos. É rapidinho. No Safra, nós aprendemos de geração em geração que um banco se constrói como um barco, sólido, para enfrentar com segurança qualquer tempestade. Essa é a nossa essência. Assim é o nosso barco. Estamos há mais de 180 anos navegando por todos os tipos de mares e tormentas do mercado financeiro. Se você quer um banco para cuidar do seu patrimônio, procure o Barco e o Banco dos Especialistas. Quem sabe, Safra. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza, maluco, beleza, eu vou ficar com certeza, maluco, beleza. Suzano, uma
uma startup de 100 anos. Anuncie na revista mais lida da comunidade. Revista A Hebraica. Ligue 3815-9159. Pipoca estourada, chegou o momento do Mosaicult. Laís, minha amiga, o que você separou pra gente hoje? Olá, pessoal! Está começando mais um Mosaicult. Hoje trouxemos filmes produzidos pelo nosso patrício Arnold Milchan. Vamos lá? 3, 2, 1, ação! Vamos começar com o filme 12 anos de escravidão, de 2013. Esse filme é baseado na autobiografia de Solomon Northup, um homem negro livre que foi sequestrado em Nova York e vendido como escravo no sul dos Estados Unidos no século XIX. Sua jornada mostra de forma intensa a crueldade da escravidão e o poder da esperança. O filme, dirigido por Steve McQueen, levou o Oscar de melhor filme em 2014 e a produção de Arnold Milchan foi fundamental para que a história ganhasse o mundo. Days ago I was with my family in my home. Now you tell me all is lost. If you want to survive, do and say as little as possible. Well, I don't want to survive. I want to live. Nossa próxima indicação é Birdman, de 2014. A trama acompanha Regan Thompson, um ator em decadência que já foi famoso por interpretar um super-herói nos cinemas. Ele tenta reconquistar relevância montando uma peça na Broadway, mas precisa enfrentar seus próprios demônios internos, a pressão da crítica e os desafios pessoais. Absolutely not. That's why 20 years ago I said no to Birdman 4. Birdman 4? You do Birdman 4? Now you're about to destroy what's left of your career. Dirigido por Alejandro González Iñárritu, o filme é marcado por planos-sequência que criam a sensação de uma única tomada. Birdman levou o Oscar de melhor filme em 2015. I gotta take it. Let's go back one more time and show them what we're capable of. There you go, you motherfucker. Para finalizar, vamos para o filme O Regresso, de 2015. Inspirado em fatos reais, O Regresso conta a história de Hugh Glass, um caçador que, depois de ser atacado por um urso e traído por seus companheiros de expedição, luta para sobreviver num ambiente hostil em busca de justiça e vingança. Then what we gonna do? Sit out there like a bunch of goddamn ducks? You and your half-breed son get to walk on out? Dirigido também por Alejandro González Iñárritu, esse filme deu a Leonardo DiCaprio finalmente o tão esperado Oscar de melhor ator. I ain't afraid to die anymore. I've done it already. Doze anos de escravidão, Birdman e O Regresso vocês podem assistir no Star Plus, Apple TV e Google Play Filmes. Todas essas informações estarão disponíveis também em nossas redes sociais. Nós estamos como Mosaico na TV em todas elas. É isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado das nossas dicas de hoje e eu espero vocês no próximo Mosaicult. Tchau! Rufem os tambores, é hora de descobrir a resposta do quiz da semana. A alternativa correta é opção D. Techuvá significa retorno e é central no judaísmo como um processo de arrependimento, retorno à pureza e autotransformação ética. O processo envolve reconhecer e se arrepender dos erros, compensar os danos causados a outras pessoas e se comprometer a não repetir as mesmas falhas do passado. E vocês aí de casa, acertaram? A nossa superprodução vai entrar em contato com os 5 primeiros que nos enviaram a resposta correta via inbox. Techuvá pode ser um retorno ao caminho certo, Techuvá pode ser arrependimento, Techuvá
é o que é exigido de cada um de nós. Que possamos nos arrepender daquilo que não fizemos corretamente. Billy Joel no Pinata Música da Semana. Roda aí. Slow down, you crazy child. You're so ambitious for a juvenile, but then if you're so smart, tell me why are you still so afraid? Where's the fire? What's the hurry about? You better cool it off before you burn it out. You got so much to do and only so many hours in a day. So romantic on the borderline tonight. Too bad that it's the life you lead. You're so ahead of yourself. As velas de Shabbat na próxima sexta-feira devem ser acesas às 17h40 ou quando você chegar em casa. O Kabbalat Shabbat da Beitel, Rua Caçapava 105, acontece de forma virtual e presencial mediante a inscrição. Certo? Tudo que é bom dura pouco. Até o próximo programa. Shalom, Leitraot. Tchau, tchau. Fui!